Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês nessas lives de quarta-feira aqui no YouTube. E hoje, o tema de hoje é muito especial. Algumas semanas atrás eu fiz uma live aqui mesmo no canal, falando das 5 linguagens do amor do Gary Chapman, que é um livro maravilhoso. Inclusive, é uma série de livros. Ele tem a, o principal, que é as 5 linguagens do amor. Ele lançou também as 5 linguagens do amor das crianças, que é uma gracinha, uma fofura de livro. E também, depois, quando os filhos dele cresceram, ele lançou as 5 linguagens do amor específico para os adolescentes. E o nosso aqui no canal, você sabe que são esses nossos meninos adolescentes que nos deixam tão descabelados, né? Oi, Tereza, que bom ver você por aqui, chefe. Sempre alerta, boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Como é que estão as crianças? Tudo bom? Um beijo no canal do YouTube e procura essa live, tá numa playlist que chama Como me reaproximar do meu filho adolescente, tá bom? E aí lá tem os conceitos. O bom mesmo, bom mesmo é você pegar o livro e ler, porque ele realmente é incrível. Olha, é um dos livros que eu realmente recomendo para os pais de adolescentes lerem. Não só pais de adolescentes, eu até enfatizei bastante lá naquele vídeo que esse conceito das 5 linguagens do amor serve não só para os nossos filhos adolescentes, mas para qualquer tipo de relacionamento que você cultive, seja como casal, seja com os seus pais, seja com seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus escoteiros, com todas as pessoas que você ama e com as quais você se relaciona. Inclusive, a ênfase que eu dou aqui no canal é com relação a nosso relacionamento com os nossos filhos adolescentes. Esse livro é muito especial. Eu ouço muitas mães meio assim, apavoradas, desesperadas, porque quando chega a adolescência, os filhos se afastam de uma maneira cruel dos pais. Não são mais aqueles bebezinhos, aquelas crianças carinhosas, dengosas, que estão sempre procurando a gente. Não, eles se escondem, vão para o quarto deles, ficam enfiados na internet, no celular, nos videogames, parece que nos rejeitam. Eu costumo dizer, eu já ouvi essa expressão e faz muito sentido para mim, que é como se a gente estivesse numa montanha-russa. Os adolescentes parecem bipolares. Ah, Bruna, boa noite, minha fiel seguidora, te amo, fofinha. Obrigada por ter vindo, meu amor. Depois você conta para a madrinha, viu? Se deu certo, se você aplicou alguma das técnicas das 5 linguagens do amor com alguém e se rolou algum benefício, tá bom? Ainda mais que hoje é dia dos namorados, né? Depois você me conta a sua vida amorosa, como é que tá, viu? Obrigada por estar aqui, meu bem. Então, como eu estava dizendo, a gente tem essa dificuldade em lidar com os nossos filhos adolescentes e uma das maiores dificuldades é porque eles oscilam demais de humor. Às vezes está tudo bem, às vezes não está, e eu já expliquei, não leva para o lado pessoal, mãe, não é contra você, e não é só com você, tá? Tem pai que fala assim, gente, eu achei que era só na minha casa. Não é, mãe, não é só na sua casa. São todos assim mesmo. Quem estudou um tiquinho assim de psicologia sabe que faz parte do desenvolvimento do ser humano, nessa fase da adolescência, tentar descobrir quem é ele, tentar formar sua própria identidade. E é um momento da vida em que ele está passando assim por muita pressão. É pressão nos estudos, é pressão em casa, é pressão com os hormônios, né? É pressão com relação às suas mudanças, que ele não entende muito bem, é pressão porque ele está sofrendo uma mudança bioquímica, biofísica no cérebro, gente, é uma judiação. Os hormônios ficam ali todos em ebulição, é difícil para ele entender, se entender e entender
o mundo, ele está tentando achar o seu lugar ali no mundo, então é muita pressão para ele. E às vezes nós pais nos ressentimos da maneira como eles nos tratam, porque a impressão que dá é que eles não nos amam mais e que eles só nos suportam porque precisam que a gente leve e busque, que até se fosse Uber tem que pagar, né? E também para fornecer dinheiro. A gente, muitas vezes eu vejo os pais falando isso, parece que eu virei um caixa eletrônico e um motorista, não serve para mais nada, ele não me ama mais. Mas não é verdade, ele simplesmente está tentando descobrir o seu lugar no mundo, o seu papel, está tentando achar referências fora da família, é um processo natural. E aí, se nesse processo todo os pais se ressentem, levam pelo lado pessoal e acabam se afastando do seu filho, a tendência é exatamente tudo piorar. Bom, gente, só para resumir, para quem ainda não viu a live sobre as 5 linguagens do amor, o Gary Chapman, que é o autor, ele defende que nós temos 5 maneiras de demonstrar e de reconhecer que somos amados. E essa maneira de entender o amor é, é diferente de pessoa para pessoa. E uma das coisas mais interessantes é que quando você consegue identificar qual é o tipo de amor das 5 linguagens, qual é a primordial, qual é a principal que o seu adolescente tem para se sentir amado, você acaba conseguindo, com menos esforço, suprir, encher o tanque de amor do seu adolescente. Ele se sente amado. E a pessoa que se sente amada, gente, ela é mais equilibrada, mais feliz, se desenvolve melhor, não vira bandido, sabia? Tudo isso protege nossos filhos. E essa história do tanque de amor, que é preenchido pelo tipo de linguagem principal que o seu adolescente fala, é teoria do Chapman, tá? Ele que fala isso e faz muito sentido. Quando você trabalha mais aquela linguagem mais sobressalente do seu adolescente, você enche o tanque com mais facilidade, vamos dizer assim. Não que você não deva falar as 5 linguagens com ele, tá? Por isso que começo de namoro, a gente vive naquela aproveitando que hoje é dia dos namorados, né? Aliás, se você estiver aí, Tony, ó, tananana, te amo, viu? Dia dos namorados e a esposa aqui fazendo live, mas tudo bem, gente. Então, assim, quando a gente está no começo de namoro, a gente acaba usando as 5 linguagens com abundância. Então, a gente dá presentes, a gente dá, presta serviços, faz coisas pela pessoa, a gente exagera no toque físico, né? Vocês lembram as 5 linguagens do amor? Que é a palavras de afirmação, e qual que é a quinta? Oh, palavras de afirmação, toque físico, presentes, serviços e tempo de qualidade. Se você prestar bem atenção, você vai reconhecer que no período de namoro, a gente usa bastante as 5 linguagens. Então, não importa qual seja a linguagem que o seu amor tenha como principal, você está sempre trabalhando com ela, né? E isso supre aquele tanque de amor da pessoa. Por isso que está sempre nos love, né? Sempre tudo às mil maravilhas no começo do namoro. E aí depois, quando casa, como que acontece? A gente vai deixando, né? Vai dando menos presentes, vai tendo menos atenção, menos tempo de qualidade. Até o toque físico começa a diminuir. O serviço a gente presta, mas não é mais com aquela alegria, costuma ser meio cobrando um pouco, não é? Oi, chefe Rose, boa noite, bem-vinda, obrigada por ter vindo. Dá um beijo no namorado, tá? Manda um beijo pro André, sempre alerta. Viu? E assim, aí a gente vai diminuindo tudo isso, quando presta serviço de qualidade já é meio que na obrigação ou reclamando, e aí o tanque de amor vai diminuindo, né? Nesse livro, As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, o autor, Gary Chapman, ele menciona inclusive um casal, ele dá muitos exemplos de casos verídicos, né? E ele menciona um casal que também foi muito beneficiado
por se dedicarem a descobrir a linguagem de amor dos seus filhos, e com isso, conseguiram reacender a chama do amor, porque eles se tocaram, né, de que também entre casais tem essa questão de suprir o tanque de amor um do outro, né? E esse exemplo que ele deu, o casal tinha 33 anos que era já casado, e o homem foi quem resgatou isso, né? Porque ele ganhou esse livro, As 5 Linguagens do Amor, e ele disse que nos últimos 25 anos, na época que Chapman escreveu esse livro, eles viviam num casamento morno, meio que por hábito, aquela coisa sem graça, e o próprio marido, né, menciona no livro que se alguém dissesse para ele que em 2 meses ele mudaria completamente a qualidade do seu casamento, ele não acreditaria, porque já havia 25 anos, dos 33 que eles viviam já casados, que eles viviam aquela situação, sabe, vai empurrando com a barriga, tipo Zeca Pagodinho, e funciona também para os nossos adolescentes. Mas, com relação aos nossos adolescentes, tem umas peculiaridades. Que quer dizer? Às vezes, gente, os nossos filhos adolescentes, eles oscilam demais de humor. Quem teve acesso às 5 linguagens do amor das crianças e usava aquela linguagem do amor, muito provavelmente vai ter menos dificuldades com os filhos adolescentes, porém ainda tem. E uma das principais dificuldades é porque a linguagem do adolescente, ela não muda. Aliás, a linguagem de amor da pessoa, ela não muda. Mas no adolescente, por causa de toda aquela confusão que ele está vivendo na vida dele, e também porque existe, às vezes, muito conflito entre pais e filhos, então acaba ficando aquela magoazinha, e aí ele não quer saber de demonstrações de amor, seja ela em qual linguagem for. E aí acaba confundindo um pouco os pais. Uma coisa que confunde, por exemplo, ele menciona no livro o caso de um rapazinho, um adolescente, né, que o pai tinha identificado na infância que a principal linguagem de amor para o filho dele era serviços, prestação de serviços, né? Então, ele estava sempre ajudando o filho com a lição de casa, estava sempre ajudando. Ele menciona, o pai, que o filho sempre pedia para ele consertar os seus brinquedos, né? E que aí, quando o filho cresceu, ficou adolescente, o pai começou a ficar meio confuso, porque o filho começou a recusar a ajuda do pai. Então, o menino estava lá, o rapaz estava lá consertando sua bicicleta, o pai tentando, né, prestar um serviço para o filho, oh, quer ajuda? Ele, não, pai, pode deixar, eu dou conta sozinho. E aí, cada vez mais, o pai ia ficando, assim, se ressentindo, ficando meio de lado, porque o filho insistia em não deixar o pai prestar aqueles serviços, né? E o que o Chapman chama atenção, e essa sacada, gente, vale para todas as linguagens, tá? E vale também para o seu relacionamento com o seu filho, independente de você estar ou não usando as linguagens do amor. É uma coisa que eu sempre digo: você não deve continuar tratando o seu filho adolescente da mesma maneira que você tratava ele quando ele era criança. Isso é um erro grave e muito, mas muito comum, que a maioria das mães com quem eu converso acabam relatando que cometem. E por que cometem isso? Primeiro que na visão da mãe vai ser sempre o nosso bebezinho, né? Eu vejo o Thiago, aquele moção, esse ano faz 32 anos, é um homem, gente, 32 anos não tem mais nada de bebê, mas ainda é meu bebê. Eu ainda quero ensinar coisinhas para ele, eu ainda quero cuidar dele. Ainda fico preocupada se está passando frio, né, andando de moto. Então, para a mãe é sempre um bebê, sempre nossa criancinha. E a gente acaba tratando o adolescente como criancinha, só que ele se ressente demais disso, porque como já cansei de dizer aqui no canal, na adolescência ele está tentando descobrir sua própria identidade. A última coisa que ele quer é ser tratado como criança. Esse é um dos motivos, né? A gente sempre vê o filho como criança. E o segundo motivo é o hábito. Gente, a coisa mais fácil que tem é a gente ir no piloto automático e continuar fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez. Inclusive na maneira como tratamos os nossos filhos. Aí eles crescem, muda de fase,
É como se fosse um videogame. O bichinho lá mudou de fase e você continua tratando ele do mesmo jeito da fase anterior. Não vai dar bom. Eu adoro essa linguagem dos adolescentes, gente. Não vai dar bom, mãe. Você precisa mudar de fase também, né? Então, esse pai, por exemplo, né, que está lá no livro, que prestava serviços de qualidade, desculpa, prestava serviços para o seu filho, confundi com tempo de qualidade, prestava serviços para o seu filho, ajudando no dever de casa, consertando os brinquedos dele, agora percebe que o filho recusa a sua ajuda. Mas por que que ele recusa? Ele recusa porque não é mais esse tipo de ajuda que ele precisa. As coisas que ele já sabe fazer, ele não vai querer que o pai faça, porque ele vai se sentir infantil. Então, como que o pai resolve esse caso, por exemplo? Começa a oferecer serviços de coisas que o filho ainda não sabe fazer. Quer ver uma boa? É até um exemplo que tem lá no livro. Ele menciona assim: olha, se você se oferecer para ensinar o seu filho como é que troca o óleo do carro, como é que faz a manutenção, como é que troca um pneu de carro, como é que monta uma prateleira, como é que faz uma decoração no quarto dele, tudo isso é prestar serviço e é ensinar ao mesmo tempo. São coisas que o seu adolescente ainda não aprendeu e não tem como fazer sozinho. As coisas que você fazia para ele quando ele era criança, ele já aprendeu. E nesse momento ele não quer mais ser dependente. E é diferente. Percebe? Ele fala que são dialetos. Você tem que aprender os dialetos diferentes, né? Por exemplo, o seu filho adolescente, que tem a linguagem do amor, deixa eu ver. Qual que é a outra linguagem do amor muito importante lá? Por exemplo, de presente, né? Ele vai sinalizar para você que ele está bravo quando mexem no quarto dele, porque ele está dizendo assim, tudo que ele tem lá no quarto dele, provavelmente ele ganhou de presente, né? Então, quando ele fala para você assim: eu não quero que mexa no meu quarto, você bagunça todo o meu quarto. Provavelmente ele está dizendo para você que a linguagem de amor dele é presentes, tá bom? Bom, mas então como é que a gente faz para descobrir qual que é a linguagem do nosso filho? Vamos partir do princípio que você não conheceu esse livro quando o seu filho era criança, então você ainda não identificou qual é a linguagem de amor do seu filho adolescente, e o foco da nossa live de hoje é justamente essa, te ajudar a descobrir qual que é a principal linguagem do amor do seu filho adolescente, tá bom? Pessoal, só para eu saber como é que vocês estão aí, vocês estão ouvindo bem, tá dando certo, o áudio não tá fazendo barulho? Não está batendo aqui no meu brinco, me sinaliza aí, por favor, e coloca aqui para mim se o áudio está bom ou se está fazendo barulho, tá? Obrigada. Bom, tem 3 maneiras de você descobrir qual é a linguagem do amor predominante no seu filho adolescente. A primeira é fazer perguntas. Pergunta para ele, mas tem um jeito certo de perguntar, não é chegar e falar assim: "Olha, qual que é a sua linguagem do amor predominante?". Não é assim, tá errado. Sim, está linda. Ai, que fofa, está linda e clara como sempre. Você que é linda, viu? Obrigada, querida. Então, primeira maneira de descobrir a linguagem é perguntando, mas não perguntando qual é a sua linguagem do amor. Não é assim que a gente conversa. Vou te ensinar. A segunda maneira é observando. BP, que é o fundador do escotismo, ele tinha um método infalível de descobrir tudo, que era observar. A gente desenvolve bastante essa habilidade nos nossos escoteiros. A gente brinca muito de Kim, que é uma brincadeira de observação, de apurar os sentidos, de visão, de olfato, de audição, é muito legal. E você pode usar essa essa dica do fundador do escotismo para observar seu filho adolescente, observar as reações dele, e eu vou aprofundar mais um pouquinho. E a terceira maneira é você testar, e eu vou te falar das 3 maneiras como é que você faz. Está interessado nisso? Coloca aqui para mim se você quer que eu fale para você como fazer essas 3 maneiras de descobrir
qual é a linguagem primordial do seu filho adolescente. Lembrando que todos nós falamos os 5 idiomas, né, mas sempre tem um que predomina, e às vezes tem um segundo que está ali, sabe, pau a pau com o primeiro, depende de pessoa para pessoa, tá bom? Bom, então perguntas. Como é que a gente consegue descobrir a linguagem de amor predominante do nosso adolescente? Fazendo perguntas. Uma maneira muito legal que o Chapman recomenda, e eu apoio integralmente, porque é uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, é você abrir o seu coração para o seu adolescente, abrir o jogo, se mostrar vulnerável para ele e pedir a opinião dele, considerar a opinião dele. Como assim, Val? Assim, ó, fala assim, filho, eu tenho estudado um pouco, tenho procurado ler algumas coisas, tenho procurado me atualizar, assistir uns vídeos para ver se eu me desenvolvo mais, se eu me torno uma mãe melhor para você. Eu sei que eu não sou mãe perfeita, mas eu tenho tentado fazer o meu melhor e estou me esforçando para melhorar, para a gente ter um relacionamento cada vez melhor. E eu queria saber qual é a sua opinião? Jovem adora que a gente pergunte a opinião deles, eles se sentem valorizados. E aí você pergunta: qual é a sua opinião? O que que eu poderia fazer para que a gente tivesse um relacionamento melhor? Mas procura um momento em que vocês estão numa boa, em que está tranquilo. Sabe quando tem clima? Né? Não vai deixar para daqui a 20 anos, porque você não tem esse tempo todo, mas com certeza tem um momentozinho, na hora de buscar e levar da escola, que você está ali, no momento do jantar, lembra? Gente, pelo amor de Deus, diz para mim que vocês conseguiram implementar essa regra dentro de casa, que é de pelo menos jantar juntos, a família toda, na mesa, sem celular. Meia horinha, engole a comida em meia hora, tá bom, mas meia horinha para conversar. Nesses momentos, seria uma boa oportunidade para você fazer esse tipo de pergunta, entende? Pede a opinião dele. Fala que você está buscando maneiras de melhorar como pai e fala isso. Outra dica também é, num momento oportuno, você fala assim: posso te falar uma coisa? Me diz uma coisa sinceramente, se você pudesse mudar alguma coisa em mim, o que que você mudaria? E se prepara para ouvir a resposta, sem mais. Quando ele te der a opinião dele, não se permita falar a palavra mas. Por quê? Porque se você falar, se a sua próxima frase for começar com mas, significa que você está rejeitando o que ele está falando. Vê se não faz sentido. O mas você vai justificar por que que você faz daquele jeito. Só ouve e acata. E considera seriamente aquilo que ele está falando. São duas maneiras incríveis de você perguntar. Então, recapitulando, não vai falar para explicar as 5 linguagens do amor para ele, falar: "Ah, eu estou lendo um livro, as 5 linguagens do amor, qual que é a sua linguagem do amor?". Não, não é assim que brinca, tá bom? Você tem que fazer perguntas que vão a resposta do seu filho vai te dar uma pista, uma ideia de qual é a linguagem do amor dele. Por exemplo, alguns exemplos que ele dá no livro. Um dos pais perguntou, né, para o filho, se ele pudesse mudar alguma coisa no pai, o que que ele mudaria? E o jovem respondeu, depois de um tempo, e o pai ficou apreensivo, porque, gente, é um exercício que dá trabalho, é um exercício dolorido, às vezes, porque é difícil a gente receber um feedback, e um feedback negativo, ainda mais de uma pessoa que a gente ama tanto e para quem a gente se dedica tanto. Mas é necessário, é um mal necessário, a gente precisa fazer isso, tá bom? E aí o filho respondeu para o pai que e é uma coisa muito comum, vocês não imaginam o quanto eu ouço isso dos meus adolescentes, dos meus escoteiros. Eles falam o seguinte: "Pai, eh, seria legal se você não me criticasse tanto. Eu sei que você está tentando me ensinar alguma coisa, não é que você não possa me criticar, mas é que não tem nada que eu faça
que você não ache mais alguma coisa que eu poderia ter feito melhor. Então parece que eu nunca sou suficiente para você. Parece que eu estou sempre fazendo alguma coisa errada e que eu nunca estou suprindo a sua expectativa. Talvez o jovem não fale com essas palavras, mas o significado do que pode ser que ele diga para você é isso. E sabe qual é a linguagem do amor que ele está comunicando nesse momento? Quando ele diz: "Você só me critica, nada do que eu faço está bom, parece que nunca o que eu faço é suficiente para te agradar". Ele está dizendo que a linguagem do amor principal dele são palavras de afirmação. E nós pais temos a tendência cega de criticar o tempo todo os nossos adolescentes, e nós não fazemos isso por mal, a gente faz isso por amor, a gente faz isso porque a gente acha que eles estão crescendo depressa demais e a gente acha que a gente não ensinou para eles tudo que a gente precisaria ter ensinado, a gente acha que está atrasado na nossa tarefa de ensinar. E aí, se ele faz alguma coisa, se ele lava a louça, a gente já reclama porque ficou ali um talherzinho engordurado. A gente não foca no positivo, a gente foca no que ainda está precisando melhorar para ficar perfeito. Gente, eu acho incrível, a gente faz isso sem notar. E os jovens se ressentem tanto. Existem alguns estudos de psicologia que a aprovação, principalmente da mãe, a aprovação da mãe é um dos principais fatores de construção de autoestima e autoimagem positiva que os jovens fazem deles mesmos. E isso, gente, cria mágoas, cria cicatrizes para o resto da vida. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora que já tem, espera, a idade da minha mãe, acho que é 68 anos. Entre 65 e 68 anos, não lembro exatamente. E essa senhora, ela ainda está lutando, pelo amor, pela aprovação da mãe dela. Ela assumiu que a mãe dela não a aprova, que a mãe dela não gosta dela, que a mãe dela tem preferência pelos irmãos dela, e tudo que ela vê na vida é que a mãe não gosta dela. Ela lembra do ciclo da realidade, que eu já falei também em outra live? E isso, veja, uma pessoa de quase 70 anos ainda está lutando pela aprovação da mãe. E não é que a mãe não a aprove, não é que a mãe não a ame, ou que a ame menos do que ama os outros filhos. Simplesmente a mãe está tentando fazer com que essa pessoa, essa filha, cresça ainda mais, evolua ainda mais, aprenda. A mãe ainda está tentando ensinar coisas para ela. E como que ela recebe isso? Ela diz: a minha mãe, eu acho que minha mãe tentou me abortar, ela não me queria, ela não me ama. 70 anos. Que a Tê está falando aqui? Passo por isso aqui, ela diz muito isso, nada do que eu faço está bom. Agora eu sei por quê. É isso, meu amor. E ó, você não está sozinha, você não imagina, Tereza, você não imagina. Muito, é uma queixa comum, quando eu ponho o pessoal em volta da fogueira e a gente começa a conversar, e um fala isso, as cabecinhas fazem assim, ó. Todos eles, a maioria deles concorda que nada do que eu faço está bom. A maioria deles. E é isso, a gente está querendo ensinar mais alguma coisa, só que a gente precisa economizar isso um pouquinho, a gente precisa confiar no que a gente já falou 500 milhões de vezes, eles já ouviram. Só dá o tempinho dele fazer bem, dá o tempinho dele desenvolver a habilidade que ele já tem o conhecimento. Lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. O chá, né? C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, você já deu o conhecimento, ela já sabe como fazer, né? Todas as coisas que você já ensinou. Se você já falou uma, duas vezes, já mostrou o método escoteiro, aprender fazendo, ela já sabe, o conhecimento ela já tem. Então, é absolutamente desnecessário que você repita mais 1 milhão de vezes aquilo que ela precisa fazer. O que nos falta é acompanhar a fase do desenvolvimento da habilidade, que não é uma vez que a gente lava a louça
que a gente aprende a lavar direito. Não é uma vez que a gente varre uma casa que a gente aprende a varrer direito. Principalmente se quando eles eram crianças a gente não tinha tempo de esperar eles desenvolverem essa habilidade. Agora que eles são adolescentes, a gente quer que eles já saibam, sem nunca ter testado e exercitado aquilo tantas vezes, né? E aí a gente, por amor, a gente fala de novo, e o que eles escutam é: eu estou fazendo o meu máximo, mas nunca tá bom. E provavelmente, o tanque de amor dessa criaturinha aí, que eu conheço e acho linda, Angelinha, provavelmente está um pouco carente de palavras de afirmação. Sabe aquele negócio? Foca no positivo. Deixa de lado um pouquinho o negativo e foca no positivo. Afirma o positivo. Tá legal assim? Bom, então a gente falou a respeito das perguntas. Ah, sabe uma outra maneira que você pode perguntar e que ela vai acabar te falando qual é a linguagem? A linguagem de amor principal dela, geralmente, ela vai te dar a resposta assim. Você fala assim: olha, filha, o que a gente poderia fazer para agradar a sua avó, por exemplo? Não fala isso perto do aniversário, porque aí tem o meio que o hábito, né, de dar presente. Ah, vamos dar um presente, ela vai focar nisso daí. Num outro momento, vi que sua avó está um pouquinho para baixo, o que será que a gente faz para ela ficar alegre? O que você acha que a gente poderia fazer para sua avó se sentir um pouco mais amada? Provavelmente, o seu filho ou sua filha vai te dar uma resposta que tem a ver com o que ela acha que faz a pessoa se sentir amada. Então, se ela falar: ai, mãe, vamos comprar uma coisa, sei lá, uma roupa, uma blusa, uma coisa que ela está pedindo há muito tempo, presente. Vamos passar uns dias, vamos passar um tempo mais com ela, tempo de qualidade. Ai, mãe, a avó tá com dificuldade já de fazer faxina, vamos fazer uma faxina na casa dela, vamos arrumar o cabelo dela, vamos fazer uma maquiagem, serviço, né? Vou um indício de qual seria a linguagem de amor dele próprio, porque a gente tem a tendência de fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente mesmo, né? Tá bom? Mas lembre-se sempre de conversar com seu filho com uma linguagem mais adulta. Por exemplo, se seu filho tem a linguagem do amor, de palavras de afirmação, e você já sabia disso, e você vivia dizendo: eu sou muito orgulhosa de ser sua mãe, ai, você é tão lindo, ai, você é tão inteligente, você é tão esforçado. E seu filho, quando era criança, adorava ouvir isso, e agora que é adolescente não gosta mais de ouvir isso, provavelmente é porque ele está associando essas palavras ao tempo em que ele era criança. E lembra que a última coisa que ele quer neste momento é se sentir criança, por mais que para nós ainda seja nossa criancinha? Então, você vai ter que elaborar um pouco mais as suas palavras e oferecer para esse jovem que tem essa linguagem do amor de palavras de afirmação, um pouco mais elaborado. Por exemplo: olha, eu gostei da maneira como você lidou com aquela situação na escola em que estava acontecendo bullying lá com o seu amigo. Olha, eu estou percebendo que você está se esforçando bastante em fazer as coisas que eu te peço, estou muito satisfeito com as coisas que você tem me mostrado. Olha, eu gostei da maneira como você organizou essa roupa aí, a maneira como você compôs a sua roupa, combinou bastante essa blusa aí com essa calça, parabéns, gostei do jeito, você tem talento para combinar suas roupas. Nossa, essa maquiagem que você fez ficou uma graça, que bacana, você aprendeu. Palavras de afirmação, mas numa linguagem mais madura, mais adulta, entende? É diferente de: ai, você é tão bonitinho, ai, você é tão fofinho, entende essas coisas? Você vai ter que elaborar um pouco mais o seu linguajar para falar com o seu adolescente, porque agora ele já tem capacidade, né, até de vocabulário, de entender umas coisas mais complexas, entende a diferença? E específico, fala coisas específicas, já falei essa dica aqui também no canal, né.
Gente, a segunda maneira é fazendo observações, como o BP falava, lembra? Então, olha, uma outra dica, você observa o que a pessoa faz. Por exemplo, se é uma pessoa que está sempre pensando em dar um presentinho para alguém, que sempre quando vai no aniversário faz questão de levar presente e faz questão de escolher o presente, geralmente é uma pessoa que tem essa linguagem do amor. Eu mencionei também no começo da live um jovem que se queixa, né? De que mexem no quarto dele, ai, você mexeu tudo no meu quarto, agora eu não acho nada. Provavelmente ele está comunicando que a linguagem do amor dele é presente, porque tudo que tem no quarto dele provavelmente foi presente, né? Outra coisa que você pode observar é o que eles fazem, se eles estão sempre dando presentes, se eles estão sempre elogiando as pessoas, provavelmente a gente fala a linguagem que a gente quer ouvir, né? Então, observar e anotar. Anota, cria um diário para você anotar algumas coisas, né? Fulano, meu filho foi numa festa e fez questão absoluta de levar presente, ou ele foi numa festa e nem ligou, e nem se tocou de dar presente, já está comunicando que a linguagem do amor de presentes já não é uma coisa tão assim, né? Uma outra maneira se ele fala assim, ah, eu não tirei notas boas porque você não me ajudou a estudar. Ele comunica também nas queixas dele, nas coisas que ele cobra de você. Tem três coisas que você pode observar. Primeiro, é as queixas dele. Começa a anotar. O que ele reclama de você? Existem padrões, é que a gente não vai prestando atenção, a gente não foca o nosso olhar para isso. Mas se você agora, conscientemente, começar a observar, começa a observar as queixas dele, as coisas que eles reclamam de vocês, anota. Geralmente tem ali indício do que está faltando no tanque de amor deles. Outra coisa é o que eles fazem, né? O que eles fazem, se eles gostam de prestar serviços quando eles querem agradar alguém, se eles gostam de ficar abraçando, de ficar beijando, de ficar perto o tempo todo. E também começa a observar o que eles pedem, mas aí vocês precisam tomar cuidado, eh, cuidado para não cair na defensiva, sabe, não levar para o lado pessoal. Quando eles se queixam, quando eles comunicam o que está faltando para eles, a tendência do ser humano, ainda mais nós pais que já fazemos tanto pelos nossos filhos, é nos sentirmos atacados, nos sentirmos ofendidos ou ficar na defensiva. E aí, quando a gente assume essa atitude, a gente fecha os ouvidos, a gente não presta mais atenção no que nos interessa, que é ouvir realmente o que é que ele está reclamando, do que é que ele está se queixando. Existe um padrão, a gente acha que é, é ingratidão. Nós, pais, rotulamos as queixas dos nossos filhos, principalmente os adolescentes, como ingratidão. Eu faço tanto por ele e ele nunca está satisfeito. Os pais falam muito essa frase também, né? Mas geralmente é porque nós estamos oferecendo para ele coisas que não são compatíveis com a linguagem de amor predominante nele. Entende isso? Você faz, mas você não está suprindo a necessidade dele, porque justamente aquela linguagem do amor que é a que ele mais precisa é a que você menos faz. Casal tem muito disso. O homem, principalmente, tem mania de dar presente, né? Porque é meio, sei lá, tradição, né? E as mulheres falam, você não me ama porque você não fala que me ama. Percebe o conflito aí? O homem está querendo demonstrar amor dando presente, mas ele não tem o hábito de falar que ama. E quando a mulher tem a linguagem do amor de palavras de afirmação, ele pode dar uma Ferrari para ela que ela não vai entender, que é amada. E as mesmas coisas acontecem com os nossos filhos adolescentes. E, gente, não adianta.
Nossa vida é muito corrida. A gente trabalha fora, a gente tem que dar conta dos outros filhos, da casa, do marido, do trabalho, nossas coisas, do nosso desenvolvimento. E com essa correria toda, às vezes a gente não dá conta de fazer tudo. E a gente vive com culpa. Eu vivia minha vida como mãe do Tiago, adolescente, toda sentindo culpa. Se eu soubesse que se eu focasse em uma linguagem do amor específica, eu teria suprido esse tanque de amor dele com menos esforço, fazendo menos coisas, meu Deus, teria mudado a minha vida, não é? Então, a segunda maneira é observar e anotar, anotar mesmo. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Que eu faço umas anotações para eu não esquecer de pontos importantes. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, legal. É isso. Gente, esqueci uma dica super importante a respeito das perguntas. Voltando, a primeira pergunta, a segunda é observação e a terceira é teste. Voltando para a primeira, que é pergunta. Pergunta quem é o melhor amigo do seu filho. E quando ele responder, pergunta o que ele faz? Por que você acha que ele é o seu melhor amigo? Por que ele é seu melhor amigo? E geralmente a resposta está imbuída aí do que é que esse amigo faz que faz com que ele se sinta amado. Porque a gente ama quem nos ama. Entende isso? Aquele que ele elegeu como melhor amigo, provavelmente é aquele com quem ele tem mais afinidade. E o que esse amigo faz, que faz com que ele se sinta o melhor amigo, provavelmente é a linguagem de amor do seu filho adolescente. Olha que dica incrível o Chapman que deu no livro, eu achei incrível, muito importante, muito importante. E aí a terceira são tentativas. Ele sugere no livro que a gente faça assim, uma semana, e é importante anotar, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, nessa vida corrida nossa, a gente deixa passar as coisas, a gente esquece de algumas coisas importantes. Faz um diário durante 5 semanas. Você vai anotar. Na primeira semana, você vai fazer palavras de afirmação. E lembra, né? Numa linguagem adolescente. Não vai, ai, que você é tão fofinho, você é tão bonitinho, porque ele vai detestar, tá bom? Então, elogia, ressalta qualidades do seu filho de uma maneira assim mais específica, mais profunda, mais no ato ali, entendeu? Se você percebe que ele fez alguma coisa boa, no lugar de fazer aquela cara de surpresa, né? Ai, meus pais. No lugar de fazer aquela cara de surpresa, elogia, sorria, fala o quanto você ficou orgulhoso, orgulhosa daquilo que ele fez, especifica, né? E faz isso a semana inteira e vai testando dialetos, sabe? Dialetos é assim, várias maneiras de falar aquela linguagem. Palavras de afirmação. Elogia o que ele fez de bom, elogia a roupa, elogia a aparência, elogia o cheiro, eh, encontra coisas boas no seu filho, faz esse exercício para a vida, para a vida. Isso é fundamental para você se reconectar com seu filho adolescente, porque se a gente não faz isso, essa nossa tendência de criticar o tempo todo vai fazendo o quê? Afastando cada vez mais, até chegar ao ponto de romper realmente, de fato, os laços afetivos entre mães e filhos adolescentes, entre pais e filhos adolescentes. E isso é triste, é muito triste. Aí na segunda semana, você para um pouquinho com as palavras de afirmação, vai anotando as reações dele, vai anotando como é que ele ficou naquela semana, vai observando a expressão facial dele, esse tipo de coisa, sabe? Aí na segunda semana você entra com outra linguagem, deixa eu ver, pode ser, bom, toque físico. Dá um abracinho, faz um cafuné, faz uma cosquinha, põe no colo, beija, abraça, mas ó, presta atenção. Mesmo que a linguagem do amor do seu filho adolescente seja toque físico, mesmo que a linguagem principal
seja toque físico. Em alguns momentos ele não vai querer. Um momento que ele nunca vai querer, na frente dos outros, principalmente dos amigos. Aceita que dói menos, ele não quer se sentir o bebê filhinho da mamãe na frente dos amigos. Gente, respeita isso, pelo amor de Deus. Não faz a criatura pagar mico. É por isso que às vezes os pais acham que os filhos têm vergonha dos pais, mas não é vergonha. É que vocês fazem, vocês dão a gente, faz eles pagarem mico o tempo todo e ficar beijando e abraçando na frente dos amigos, é uma pagação de mico, para 99% deles. Tem exceção? Tem exceção para tudo na vida, para tudo na vida. Mas 99% não gosta de, afeto, carinho, abraço, beijo na frente dos amigos, tá. Mas na intimidade de casa, naquele momento em que ele tá mais tranquilo, dá uma passadinha de mão na mão, vocês estão tá ali passando por perto dele, passa, dá um tapinha no ombro, faz um carinho, faz massagem. Eu falei lá no na live explicando as 5 linguagens, oferece uma massagem, se ele aceitar de boa, depois de chegar do futebol ou da educação física que seja, se ele aceitar de bom grado a massagem, é batata, sinal de que a linguagem primordial dele é toque físico. Vai observando. Aí na terceira semana você entra com o serviço. Ó, se oferece para costurar um botão numa camisa, se oferece para lavar dar banho no cachorro dele, mas com aquela atitude positiva, não de que: "Ah, tô fazendo sua obrigação, hein, já que você não lava mesmo". Isso não, não serve, bota tudo a perder, tá. Fazer favor, faça favores para o seu filho. Faz aquela comida predileta dele, passa aquela camisa que é um pouco mais difícil de ficar lisinha, se é menina, faz um tratamento no cabelo, dá uma hidratada no cabelo, põe uma máscara facial, tenta, apresentar alguma solução e ajuda, né, com as espinhas, que é uma coisa que, né, acne que eles sofrem tanto, faz tudo o que você puder por ele. Arruma o quarto dele, mas assim, sem cobrar, tá? E vai observando as reações, tá bom? Aí quando chegar a quarta semana, qual que é? Tempo de qualidade. Oferece para ele: "Ó, eh, hoje à noite eu vou estar meio de bobeira, quer ir ao cinema comigo? Ou que tal se a gente for na esquina comer um cachorro quente, só nós 2?" Oferece para oportunidade de vocês ficarem juntos, fazendo coisas juntos, né? Eh, mas assim, é importante que esse fazer coisas juntos seja estar com a pessoa, olho no olho. Talvez a ideia do cinema nem seja uma boa, porque, teoricamente, quem está recebendo a atenção não é a pessoa, é o cinema, né. Então, de repente, ir mesmo numa lanchonete, e aí conversar, e olhar no olho, e pegar na mão, isso sim é tempo de qualidade. Oferece: "Ai, que tal se a gente for, eh eh" no shopping, né, vamos tomar um sorvete, sabe, coisas do tipo assim? E vai observando as reações dele, tá bom? E, por último, começa a dar presentinhos. Na última semana e anota, gente, vai anotando, né. E aí na quinta semana dá presentinhos. Lembra, não precisa ser coisa cara, não precisa ser coisa de marca. Mimos, inclusive as próprias embalagens, não chega assim, tá um pouco mais frio, né, e essas criaturas crescem que nem bambu chinês, a gente perde tudo. Então pode ser que eles estejam precisando aí de uma roupinha de frio. Vai lá, compra uma blusa de frio, mas não é aquela blusa de frio que é obrigação de mãe comprar. Faz um embrulho de presente, a gente faz isso o tempo todo, gente, a gente compra presente para os nossos filhos e não embrulha para presente, porque é como se fosse obrigação a gente dar. Vem do jeito que vem, na sacolinha mesmo, já entrega daquele jeito sabe, que seja um par de meias, embrulha, faz um laço bonito, põe um cartãozinho,
Você vai perceber a diferença. Inclusive, nessas semanas de teste, se pode ser que seu filho adolescente comece a desconfiar um pouco de você. O que está acontecendo? Quem que meu pai está aprontando? O que que minha mãe está aprontando? Porque não é usual, né? E dá bastante trabalho, gente, dá bastante trabalho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pensa, em 5 semanas, e essa é a terceira opção, né, você pode descobrir com uma mera pergunta, você pode descobrir observando a pessoa, enquanto ela como que ela faz as coisas, se você tem clareza de observar a pessoa em ação, e aí a terceira dica, né, se nem com perguntas, nem observando você não conseguir identificar, faz essas 5 semanas de teste, que você vai conseguir identificar a linguagem do amor do seu filho adolescente, e você dedicando mais tempo conscientemente para essa linguagem predominante, você vai conseguir suprir o tanque, né, encher o tanque de amor, deixar ele sempre cheio, do seu filho adolescente, você vai trabalhar a autoestima dele, a autoimagem, a relação de vocês, autoconfiança, você vai fortalecer até a capacidade do seu filho de se defender de drogas, de se defender de um relacionamento abusivo, porque se ele se sente amado, ele se valoriza. Já parou para pensar nisso, o quanto é importante a gente comunicar com a linguagem adequada o quanto a gente ama nosso filho, porque para nós é óbvio, a gente sabe que a gente ama aquela criatura mais do que a gente mesmo. Os sacrifícios que a gente faz por um filho, gente, fala sério, a gente vira do avesso por causa deles. Só que às vezes é aquilo que eu sempre falo, a comunicação não é o que você diz e nem como você diz. Comunicação é o que o outro entende. E se você não falar a linguagem que ele entende para se sentir amado, você está meio que desperdiçando, é blá blá blá. Você está perdendo tempo, está perdendo esforço e está cavando aí uma briga, porque você vai se ressentir por fazer tanto e não ser reconhecido, é normal do ser humano, e ele vai se ressentir porque você não está dizendo, na linguagem que ele entende, que o ama. Ele não vai se sentir amado por mais que você faça. Faz sentido para você, gente, isso daí que eu estou falando? Faz, isso faz sentido, essa questão, sabe a teorema de Pareto, aquele 80-20? 80% das demonstrações de amor que você faz pelo seu filho, só vão gerar 20% de preencher o tanque de amor dele. E 20% da maneira que você, olha, e a proporção é certinha, né, 20% da maneira como você comunica o seu amor para o seu filho, usando a linguagem predominante dele, não a nossa, a dele, vai encher 80% do tanque de amor do seu filho. Olha o quanto que a gente economiza de tudo na vida, de tudo na vida, só sabendo a coisa certa. Não é incrível? Olha, eu vou te falar, eu precisava ter visto esse livro antes. E ó, de novo, gente, estou falando com relação aos filhos adolescentes, que têm ali as suas peculiaridades, senão o Chapman não teria feito, né, livros específicos para crianças e para adolescentes, além do original dele, que é para relacionamento geralmente de casal, né, tem suas especificidades, esse livro é incrível, ele fala muita coisa a respeito das peculiaridades, né, do período da adolescência dos nossos filhos, ele dá dicas claras, práticas, específicas de como a gente descobrir essas linguagens, como a gente pode agir, tá bom? Ele explica algumas coisas para a gente muito legais, e se você tiver alguma dúvida, se você tentar identificar a linguagem e por algum motivo não conseguir, conversa comigo, fala comigo, faz os comentários aí, mesmo que você não veja esse vídeo ao vivo, eu vou deixar gravado lá no canal para você, tá bom? Você pode entrar, rever, ver em velocidade alta para
ganhar mais tempo, e deixa seu comentário lá no vídeo, que eu respondo, de vez em quando eu volto lá nos meus vídeos anteriores, vejo os comentários, e se tem alguma pergunta eu faço questão de responder, tá bom? Porque eu realmente quero te ajudar a reconquistar seu filho adolescente, a viver um período de adolescência que é uma coisa tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa, mas que às vezes por falta de conhecimento da nossa parte como pais, acaba sendo um período de grandes conflitos, de grandes dores, tanto para as mães, quanto para os próprios filhos, né. E eu quero realmente te ajudar nisso, tá bom? Gente, era isso, eu te agradeço demais por ter ficado aqui comigo, eu tenho uma novidade, eu não vou ficar mais espera aí, empolguei com a novidade e engasguei, desculpa. Eu não vou fazer mais lives só aqui no canal do YouTube às quartas às 20. A partir dessa segunda-feira que passou, eu vou ficar também lá no Facebook, na minha página, Valquíria Lobo, e toda segunda às 21h eu vou fazer live também lá sobre outros assuntos, tá bom? Não são os mesmos aqui do YouTube, vou deixar lá no Face para você também, tá bom? Então, ótima noite, obrigada, um super beijo, sempre alerta, e a gente se fala. Tchau, tchau.